Então, gente, eu tô contando um pouco, né? Conto um pouquinho pra vocês aqui, né? No diário de uma jornalista marcial, conto um pouquinho da arte marcial, conto um pouquinho da vida, do jornalismo. Sou Priscila, sou jornalista, né? E tô sem arte marcial, porque eu torci meu tornozelo. E faz muita falta, né? A arte marcial faz uma falta imensa pra mim, muito grande. Eu tô muito nervosa, muito irritada. E tô sem esteira também, tá? Então, tudo que eu tô comendo tá indo assim, sabe? Calorias, tá? Então tá difícil, eu sinto isso me irrita bastante, né? Mas enfim. Hoje é um dia difícil, bem difícil, tá? Hoje faz um ano que meu pai faleceu, tá? Muito difícil, em decorrência foi uma morte trágica, tá? Ele morreu em decorrência de várias infecções hospitalares, mais de 8, no Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Eu tô em guerra com esse hospital, tá? Eu não me conformo com a morte do meu pai, não me conformo. E faz um ano. Na verdade, quando eu penso que há um ano atrás, nesse horário, eu estava trazendo o corpo do meu pai, tá? E no carro, eu sozinha fui buscar o corpo do meu pai, que eu não ia deixar um minuto o corpo dele naquele maldito hospital, tá? Então, foi um verdadeiro purgatório, um verdadeiro pesadelo que eu passei nesse hospital. Não sei nem descrever pra vocês como eu sobrevivi a isso, tá? Meu emocional ficou totalmente abalado. Dificilmente eu vou me recuperar, dificilmente, né? Porque o que eu passei lá foi um verdadeiro purgatório, né? Lutando, meu pai lutando, eu junto com meu pai, vendo meu pai se degradando, com um monte de infecções hospitalares, em decorrência de falta de higiene, limpeza, seguir protocolos, tá? Porque uma pessoa pega 8 infecções hospitalares no hospital, óbvio que houve algum problema, né? 8 é muita coisa, né? Houve vários, que eu fui vendo lá. Então é difícil você se recuperar de uma perda assim, tá? Perder um pai é muito doloroso, mas perder um pai dessa forma, né? Porque infecção hospitalar é efeito adverso, tá? É erro, é negligência médica, tá? Tá dentro desse grupo. Porque são coisas que são evitáveis, né? Se o hospital mantém a limpeza, os cuidados, segue protocolos, eles não causariam tantas infecções hospitalares. Tanto é que você vai em um hospital, você não tem infecção, mas se você vai no outro tem, então é porque o problema é com o hospital, né? E a jurisprudência diz mesmo isso, que a responsabilidade, infecção hospitalar é a responsabilidade objetiva do hospital. Então eu não estou falando besteira, eu estou junto com a jurisprudência, estou baseada na jurisprudência, tá? Leis, artigo 14, Código de Defesa do Consumidor. Então assim, hoje é um dia muito difícil para mim, tá? Tá sendo um dia muito difícil, eu acordei chateada, muito mais do que eu já tô, né? Porque eu venho carregando isso, né? Esse problema, isso que aconteceu com meu pai, eu carrego há muito tempo, eu não aceitei, não aceito. E é difícil, tá? É difícil. A arte marcial me ajuda bastante. Sem arte marcial é bem difícil, tá? Pra eu suportar isso, eu não consigo aceitar, nunca aceitei, eu não me conformo, né? Com a morte dele. Tô em guerra com o hospital, o meu processo... eu comecei a denunciar o hospital e tô denunciando, tá? Denunciei na Anvisa, Procon, Reclame Aqui, Google. Tudo que vocês imaginarem, eu já denunciei eles e vou seguir, tá? É pro resto da vida, né? Essa questão aí que eu tenho com eles é pro resto da vida. E eles entraram com o processo para me calar. Eles não querem que eu fale das infecções comprovadamente que causaram lá, né? Que eles causaram lá. Eu sou a única a falar desse hospital. Os absurdos que eu vi lá são falta de um quarto de isolamento, pedi para pôr meu pai num quarto de isolamento, eles colocaram, eu reclamei, mandei 20 reclamações na ouvidoria, reclamando das infecções, da sujeira, dos comportamentos inadequados deles, e assim, tá? É um hospital bem ruim mesmo, é o pior lugar em que eu estive na minha vida. É mais que hospital, tá? É o pior lugar. Se tiver um inferno, é o que eu passei no Oswaldo Cruz, tá? Se existir um inferno, um purgatório, é aquilo, tá? É aquilo, tá? Então, é muito difícil, tá? Foi um dia muito difícil pra mim hoje, muito difícil. Porque você perder um pai, né? Você ter a morte do seu pai antecipada, é difícil, né? Mas enfim, eu tô tentando, tá? Faço terapia, faço arte marcial, tô sem arte marcial, é bem difícil, né? Você não aceita, você lembra do teu pai, esse horário eu estava trazendo o corpo do meu pai. Eu estava trazendo o corpo do meu pai para casa, né? Nesse horário, exatamente nesse horário, eu estava trazendo o corpo dele. Então,
É um alívio eu não estar há um ano atrás? É um alívio. É um alívio porque foi extremamente difícil, né? Ver o corpo do meu pai daquele jeito, ver meu pai morrendo, ver aqueles absurdos que eu vi lá, sabe? A negligência deles, tá? Tudo isso, né? As infecções todas que são negligências. É difícil, né? Mas a gente vive num país chamado Brasil, tá? Em que as pessoas morrem, milhares de pessoas morrem de infecção hospitalar e ninguém faz nada, né? A gente vive, a nossa saúde é extremamente precária e as pessoas não são, né? Não existe uma preocupação, né? Do Estado, do governo, dos hospitais. Eles querem realmente ganhar dinheiro em cima de você, é isso. Eles não estão preocupados em salvar você, tá? É isso. Então o hospital tá, para mim o hospital está ligado à morte. Assim, é ponto, tá? Foi o que eu vi, é ponto. Você entrou, para mim, entrou no hospital, despeça de todo mundo. O hospital não está ligado à vida, tá? Para mim, o hospital está ligado à morte, à infecção hospitalar, que foi o que eu vi, o que eu passei lá. Então, é muito difícil para mim, muito difícil para mim. Vocês não conseguem imaginar, não vou conseguir nunca me recuperar do que eu passei lá com meu pai, né? 20 dias dormindo na UTI com ele, vendo tudo aquelas coisas, ele se degradando, você tendo que decidir, tá? Então é muito difícil mesmo. Eu nunca vou conseguir me recuperar disso, tá? Então a arte marcial me ajuda muito. As histórias, né, que eu vou contando aqui me ajudam, tá? Aí eu esquecer um pouco, né, o que eu passei lá com ele. É um desgaste muito grande, né? Toda vez que eu lembro disso eu me desgasto muito. Tenho muita raiva do hospital, muita raiva, vocês não conseguem imaginar. Eu nunca tive tanta raiva de algo como eu tenho do hospital. Não, nada chega perto disso, tá? Porque se não fosse eles, eu estaria com meu pai, tá? Então é difícil. E você está num país, sabe, de gente ignorante, gente que não entende, gente que normatiza, né, infecção hospitalar, e não é uma coisa normatizada, é crime infecção hospitalar, tá? Responsabilidade objetiva do hospital. Assim, é revoltante, é bem desgastante se morar num país que nem o nosso, de verdade. Porque a vítima, e quanto mais informação você tem, porque eu criei um site, tá, gente? Eu criei um site chamado Hospitais Mortais, tá? Que eu tô fazendo uma dupla no meu canal, Hospitais Mortais, tá? E quanto mais você vai estudando, mais revoltada você vai ficando. E assim, mais certeza você tem de que a culpa é do hospital, tá? Da classe médica, do hospital, há uma conivência, posturas erradas, né? Da classe médica, do hospital e tudo, assim, fica muito claro para mim, quanto mais eu estudo. E aí eles agora entraram com o processo. Gente, o processo está extinto. O processo que eles moveram contra mim, pra vocês verem, né? Como gente ruim se ferra. O processo está extinto, tá? Só que eles entraram com recurso para retomar o processo. Um processo absurdo, ridículo, uma palhaçada, tá? O processo que eles moveram contra mim é uma palhaçada e é para enganar, para me distrair, para eu não entrar com ação contra eles por infecção hospitalar. É literalmente isso, tá? Então vocês lidam com esse tipo de hospital no Brasil, isso porque falam que ele é bom e tradicional. Eu fico imaginando os piores, tá? Com certeza lá foi o pior hospital em que eu estive. Eu não piso lá nem morta, tá? Nem morta, porque eu estive em outros hospitais muito mais simples que o Oswaldo Cruz da Unidade Vergueiro e são 1000 vezes melhores que eles, tá? 1000 vezes, tá? Foi o pior lugar em que eu estive na minha vida. Em tudo. Eu não tenho nada de bom para destacar de lá, tá? Inclusive a comida, tá? Ainda bem que eu não comi nada, porque senão Deus me livre, eu poderia estar até envenenada. Então, é triste. Mas a gente aqui vai contando, né, um pouco, né, da chateação, né, que é você, né, lidar com um país ignorante como o nosso, né, que você fala de machismo e de infecção hospitalar e as pessoas normatizam, acham que você é maluca, né? Quando você está, na verdade, falando uma verdade, uma realidade, né? As estatísticas indicam, né? Morrem muitas pessoas de erro médico, morre mais gente do que de outras doenças, tá? Pra vocês terem uma ideia de como o erro médico é uma coisa grave, né? E tem o protecionismo, né? O médico, ele tem protecionismo, o hospital é um cartel, os médicos são cartéis, então é isso que você vê, né? Mas é bem difícil, assim, sabe? Eu acho que você, quando tem muito conhecimento, muita bagagem, e vive num país como o nosso, é muito difícil. Muito difícil. Se você não tivesse, né, aí tudo bem, mas quando você tem, você vê que tem coisas erradas,
E você vê que tá todo mundo achando legal, bonito, né? Pessoas morrerem de infecção hospitalar, os médicos justificam, né? Ocupam o paciente, o hospital se sai de bem, né? Ele causa um monte de infecção hospitalar e ele fica numa boa. Então, assim, você vai ficando muito revoltada de viver num país assim, de verdade. O poder judiciário alimenta, protege os hospitais, né? Então, assim, você vai ficando revoltada, né? De ver. Os advogados, é difícil você conseguir um advogado, tá? Um advogado consciente, informado, tá? A maioria dos advogados não são todos ignorantes, tá? Defendem hospitais, infecções hospitalares, assim, absurdo, assim, o que eu ouço de advogado falam não é possível, mas como eu fiz direito, eu vi como é que era a faculdade de direito, tá? Eu vi como é que era, eles não conseguiam nem interpretar uma lei, tá? Então, é compreensível, né? Você encontra advogados que justifiquem infecção hospitalar e digam que você está errada, inclusive justifique censura, assédio judicial, coisas assim, né? Então, é difícil você conseguir até um advogado, tá? Verdade, a maioria deles não tem discernimento nenhum. Acho de tirarem esse vídeo aqui, gente, é que eu fui censurada, tá? Então, o hospital está me perseguindo, óbvio, claro, é natural. Eles causaram tantas infecções, eles não querem que uma pessoa fale, né? O que aconteceu lá, comprovadamente, tá? Eu tenho todos os exames, tanto de laboratório como no prontuário, tá? Que, aliás, é um prontuário duvidoso. Bem duvidoso, inclusive tenho, porque acho que o prontuário é duvidoso, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, em várias partes, falando que eu agredi pessoas, eu não agredi, assim, sabe? É um prontuário, assim, é um hospital muito bom, ele é muito bom, inclusive o prontuário dele é ótimo, tem credibilidade, tá? É quase inteiro Ctrl+C, Ctrl+V e dizendo que eu agredi pessoas, coisa assim, mas né? trouxe as coisas aí, sim. Então, você vai vendo isso, é esse tipo de país. Eu fico às vezes imaginando, o que me preocupa mais, eu falo, gente, isso porque o Oswaldo Cruz é um hospital particular. Vocês já imaginaram um hospital público? O que não deve acontecer? Vocês já conseguiram imaginar isso? Deve morrer, morre muita gente de infecção hospitalar, muita gente. Né? Pelo que eu vi do meu pai lá, o jeito que eles faziam as coisas, sabe? Entrando na UTI, não usavam propé, não usavam touca, a bagunça que era a UTI deles, eu falei, cara, se um hospital particular é assim, considerado tradicional e bom, tá? Mas não é bom, é só o marketing, né, que fazem deles. Eu estive lá 3 meses, tá? Então eu conheço o hospital, tive o cabo a rabo, tá? Muito, eu dormi na UTI vários dias, tá? Mais de 20 dias eu dormi na UTI com meu pai, porque eu tinha medo de deixar meu pai lá. Na mão deles, de verdade. Eu não confiava neles, nunca confiei, tá? E não conseguia tirar, né? Não conseguia tirar meu pai. Foi assim, foi uma coisa terrível que eu não sei nem explicar pra vocês. Nem aquele livro lá, O Processo do Franz Kafka, você sente o desespero que eu senti, tá? De não conseguir tirar meu pai daquele hospital horrível, tá? Então, é duro, tá? É duro você lidar com isso. É duro, é bem duro, bem difícil. E você tem que o tempo todo trabalhar isso, né? A arte marcial me ajuda muito e sem ela é muito difícil lidar.